As origens. Esta história começa há milhares de anos, quando os antigos israelenses, um povo nômade do Oriente Médio, se estabeleceram na região que hoje abrange Israel e os territórios palestinos. De acordo com a Bíblia hebraica, Deus prometeu esta terra, então conhecida como Canaã, ao povo judeu. Ao longo dos séculos, os judeus construíram um reino próspero na região, com cidades importantes como Jerusalém, Jerico e Belém. No entanto, sucessivas ondas de conquistadores, incluindo assírios, babilônios, persas, gregos e romanos, invadiram a terra e exilaram grande parte da população judaica. Mesmo longe de sua terra natal, os judeus continuaram sonhando em retornar e restabelecer um lar seguro em Israel. Este anseio sionista só se tornou possível no final do século XIX, quando movimentos nacionalistas judaicos na Europa iniciaram a pressão por um Estado judeu na Palestina, então parte do declinante Império Otomano. Em 1897, o movimento sionista realizou seu primeiro congresso e aumentou a imigração judaica para a Palestina. No entanto, este influxo de judeus europeus provocou ressentimento entre a população árabe local, que estava alarmada com as crescentes ambições territoriais dos recém-chegados. O domínio britânico. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se aliou às potências centrais, da Alemanha e Áustria-Hungria. Em troca de apoio árabe contra os otomanos, a Grã-Bretanha prometeu independência aos árabes sob a chamada Correspondência Hussein-Mal. Ao mesmo tempo, os britânicos fizeram a Declaração Balfour em 1917, apoiando um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Isso contribuiu para o crescimento do movimento sionista. Após uma derrota otomana na Primeira Guerra, a Grã-Bretanha assumiu o controle da Palestina, recebeu um mandato da recém-formada Liga das Nações em 1922. Nas décadas seguintes, centenas de milhares de judeus imigraram para a Palestina, fugindo da perseguição na Europa. Isso exacerbou o aumento da população árabe local. Em 1929, os árabes palestinos lançaram grandes revoltas contra os judeus em protesto contra a imigração. À medida que o conflito se intensificava na década de 1930, a Grã-Bretanha tentou limitar a imigração judaica. Mas o Holocausto e a perseguição nazista levaram a outro aumento no número de refugiados judeus buscando asilo na Palestina. Em 1947, com uma situação cada vez mais volátil, a Grã-Bretanha transmitiu o problema da Palestina às recém-criadas Nações Unidas. A ONU então votou a favor da partilha da Palestina entre um Estado judeu e um Estado árabe. A Guerra Árabe-Israelense de 1948. Os judeus aceitaram o plano de divisão da ONU, mas os líderes árabes palestinos e os estados árabes vizinhos o rejeitaram. Logo após o término do mandato britânico em maio de 1948, Israel declarou sua independência como Estado judeu. No dia seguinte, tropas de 5 estados árabes, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, invadiram Israel, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os exércitos árabes eram mal equipados e descoordenados, enquanto as forças israelenses, embora numericamente inferiores, eram mais disciplinadas e determinadas. Após intensos combates e muitas baixas de ambos os lados, Israel conseguiu impedir o avanço árabe. Em 1949, foram assinados acordos de armistício, com Israel em controle de 77% do território, além das áreas designadas pelo Plano de Divisão da ONU. Cerca de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos durante uma guerra, em um evento conhecido como Nakba, catástrofe.
eles foram refugiados nos países árabes vizinhos, dando origem a uma crise humanitária em longo prazo. Jerusalém foi dividida entre Israel e a Jordânia. Apesar da vitória militar, o esforço foi elevado. Os árabes viam os israelenses como colonos europeus que tomaram uma terra árabe por meio da força. Israel foi visto como um corpo estranho inserido no mundo árabe. Esta desconfiança mútua alimentaria as hostilidades nas décadas seguintes. Suez e as guerras de 1967 e 1973. No decorrer da década de 1950, com uma onda de nacionalismo árabe crescendo no Oriente Médio, as hostilidades com Israel aumentaram novamente. Os palestinos lançaram ataques dentro da faixa de Gaza, controlados pelo Egito, e a Jordânia impediu o acesso israelense aos locais sagrados em Jerusalém Oriental. Em 1956, Israel aliou-se secretamente à Grã-Bretanha e à França para atacar o Egito e retomar o Canal de Suez, nacionalizado pelo presidente egípcio Gamal Nasser. No entanto, após forte pressão dos Estados Unidos e da URSS, as tropas israelenses foram forçadas a se retirar. Nasser emergiu como o maior líder do nacionalismo árabe. Ele causou a destruição de Israel e ajudou os palestinos a organizarem milícias anti-israelenses. Síria, Jordânia e Líbano também adotaram posturas cada vez mais beligerantes. Em 1967, feito de que um ataque árabe era iminente, Israel lançou um ataque relâmpago contra o Egito, destruindo grande parte da força aérea egípcia no solo. Em uma semana, Israel conquistou Gaza, Sinai, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e colinas de Golã. Esta Guerra dos 6 Dias alterou o equilíbrio de poder e levou à Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, exigindo a retirada israelense dos territórios ocupados em troca da paz. Mas os Estados árabes se recusaram a negociar e adotaram a política dos 3 não. Não há paz com Israel, não há o reconhecimento de Israel, não há negociações com Israel. Em 1973, no feriado judaico de Yom Kippur, Egito e Síria lançaram uma invasão surpresa para recuperar os territórios perdidos. Após sofrer baixas pesadas inicialmente, Israel conseguiu reagrupar suas forças e venceu a Guerra do Yom Kippur. Apesar disso, a guerra fortaleceu o poder de negociação árabe e abalou a sensação de invencibilidade israelense. Pela primeira vez, houve um impulso real de ambos os lados para buscar uma solução de importação baseada no princípio terra por paz. Ascensão e queda do processo de paz. Nas décadas seguintes, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, grupo criado em 1964 e liderado por Yasser Arafat a partir de 1969, cometeu numerosos ataques contra alvos civis e militares israelenses, incluindo o sequestro de aviões e o massacre de Munique em 1972. Israel respondeu com bombardeios, invasões do Líbano para atacar bases do OLP, e a construção de assentamentos para judeus nas terras altas, vistos pelos palestinos como uma estratégia de longo prazo para controlar mais terras. Em 1987, os palestinos nos territórios ocupados iniciaram a primeira intifada. Uma rebelião popular contra a ocupação israelense envolveu protestos, greves e confrontos violentos com tropas israelenses. A resposta dura de Israel encontrada em milhares de palestinos mortos e feridos. A intifada chamou a atenção internacional e minou a ocupação de Israel, ao mesmo tempo em que fortaleceu e legitimou a liderança palestina. Isso preparou o cenário para o início do processo de paz de Oslo na década de 1990.
Em 1993, em segredo na Noruega, representantes de Israel e da OLP negociaram uma declaração de princípios para um processo de paz gradual. Isso levou ao reconhecimento de mútuo entre Israel e o OLP. Em 1994, Yasser Arafat retornou para os territórios e foi nomeado presidente da nova Autoridade Palestina. Israel começou a se retirar da faixa de Gaza e Jericó. Foi um momento de grande esperança, mas as negociações sobre questões problemáticas como Jerusalém logo emperraram. Após o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin por um judeu extremista em 1995, e uma onda de suicidas atentados palestinos em 1996, o processo de paz começou em colapso. As negociações fracassadas em Camp David em 2000 levaram a uma nova onda de violência. A segunda intifada palestina começou em setembro de 2000, depois que Ariel Sharon, então líder da oposição israelense, fez uma controversa visita à mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Nos anos seguintes, ataques suicidas palestinos e assassinatos israelenses de líderes militantes aumentaram significativamente as mortes de ambos os lados. Israel ultrapassou barreiras de separação e começou a construir um muro na Cisjordânia para prevenir ataques. Os esforços internacionais para restaurar o processo de paz falharam. A rivalidade entre facções palestinianas Fatah e Hamas também minou as perspectivas de paz. Divisão palestina e confrontos recorrentes. Em 2006, o Hamas vencia as eleições parlamentares palestinas. No ano seguinte, após confrontos com facções rivais, o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza, rompendo com a autoridade palestina na Cisjordânia dominada pela Fatah. O Hamas manteve uma postura mais beligerante contra Israel, permitindo o lançamento de foguetes contra cidades do sul de Israel e construindo túneis sob a fronteira. Em resposta, Israel impôs um bloqueio estrito a Gaza, restringindo o fluxo de pessoas e mercadorias. Desde então, Israel realizou 3 grandes ataques militares contra Gaza para dissuadir os ataques com foguetes e destruir a infraestrutura militar do Hamas: a Operação Chumbo Fundido em 2008, 2009, a Operação Coluna de Nuvem em 2012, e a Operação Margem Protetora em 2014. Milhares de palestinos e ofertas de israelenses foram mortos. A autoridade palestina na Cisjordânia continua cooperando com Israel na segurança, mas nas perspectivas de paz encontradas escondidas. Os palestinos buscaram o reconhecimento internacional de seu Estado, enquanto Israel expandiu seus assentamentos. A rivalidade Fatah-Hamas impediu eleições. Em 2018-2019, protestos em massa ao longo da fronteira entre Gaza e Israel, chamados de Marcha do Retorno, resultaram em confrontos violentos. Cerca de 300 manifestantes palestinos foram mortos por soldados israelenses. Foguetes do Hamas e bombardeios israelenses. Jerusalém Oriental permanece um ponto extremamente sensível, com manifestações e distúrbios em torno de locais sagrados. Em maio de 2021, os confrontos na mesquita de Al-Aqsa precederam uma nova guerra entre o Hamas e Israel, após anos de relativa calma. Em busca da paz. Apesar das hostilidades frequentes, houve diversas internacionais de retomar as negociações de paz e chegar a uma solução de 2 estados, com o Estado palestino soberano vivendo lado a lado com Israel. Em 2007, na Conferência de Paz de Anápolis patrocinada pelos Estados Unidos, o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas e o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert concordaram em buscar um acordo final de paz até o final de 2008, mas as negociações não avançaram.
O presidente americano Barack Obama fez da paz no Oriente Médio uma prioridade no início do seu mandato. Seu enviado George Mitchell conseguiu reiniciar negociações diretas em 2010, mas elas logo entraram em colapso sobre a questão dos assentamentos israelenses. Em de 2013 a 2014, o secretário de Estado americano John Kerry liderou um novo impulso de negociações, que também fracassou por divergências sobre fronteiras, segurança, refugiados e o status de Jerusalém. Além dos Estados Unidos, Egito, Jordânia e países europeus buscaram mediar negociações. A Liga Árabe endossou uma iniciativa de paz de 2002 oferecendo reconhecimento a Israel se retornasse às fronteiras anteriores a 1967, mas isso não avançou. Do lado palestino, a divisão Hamas-Fatah enfraqueceu seus esforços diplomáticos. Do lado israelense, os governos de direita foram relutantes em fazer concessões. Os avanços esporádicos nas negociações sempre terminaram em confrontos recorrentes. Apesar da enorme complexidade, especialistas apontam que os parâmetros básicos de um acordo são conhecidos: fronteiras baseadas em 1967 com trocas de terra, Jerusalém como capital compartilhado, indenização para refugiados palestinos, e garantias de segurança para ambos os lados. A implementação de uma solução de dois estados impor rigidez, no entanto, permanece distante. Enquanto isso, israelenses e palestinos continuam presos em um conflito aparentemente sem fim que já dura décadas, cobrando um alto preço humano de ambos os povos. Essa narrativa buscou traçar a história do conflito prolongado israelense-palestino, desde suas raízes milenares até os eventos mais recentes. A luta entre dois povos pelo mesmo pedaço de terra produziu inúmeras guerras, atos de terrorismo, ocupação, repressão, iniciativas diplomáticas fracassadas e um imenso sofrimento humano. Gerações de israelenses e palestinos cresceram mergulhados em medo, desconfiança e ódio pelo outro lado. O conflito se tornou parte integrante da identidade nacional e da psicologia coletiva dos dois povos. Macacão, esse ciclo vicioso se mostrado extremo.